É perfeitamente satisfatório o resultado, o rendimento esportivo obtido com esses jogadores. Bom, e vamos passar para a formação do Belenenses. Também tem apenas uma derrota na quarta jornada com o Sporting, que perdeu por 23-21. Constituição. Equipa do Belenenses que apresenta como guarda-redes com o número 1 João Marques e com o número 12 João Santa Bárbara, como jogadores de campo com o número 2 Filipe Cruz, 3 Paulo Bunze, 4 Luís Gomes, 5 Eduardo Medvedev não vai jogar, 6 Alberto Oliveira, 7 Luís Bentes, 8 Afonso Cabo, precisamente um jogador que já atuou no Vitória de Setúbal, 10 Andrei Akichin, 11 Alfredo Pinho, 14 Jorge Menezes e com o número 15, precisamente o jogador que entra para o lugar de Medvedev, com o número 15 Júlio Pissarro. Resta dizer que vêm da Associação de Handball do Porto os árbitros que vão dirigir esta partida, que aqui vemos em grande plano, de óculos o senhor Rui Freitas e como companheiro Paulo Rodrigues vão dirigir esta partida aqui no pavilhão Antoine Velhos. Façamos votos que pelo menos o jogo seja tão interessante como aquele que assistimos no sábado passado, um jogo extremamente emotivo, se bem que a equipa do Setúbal numa primeira parte tenha conseguido uma margem substancial, 6 golos, para depois a vir a perder, faça uma excelente exibição da equipa do Futebol Clube do Porto. Belenenses que obviamente para perseguir o título tem também necessidade de lutar em cada partida. Fator casa em Setúbal é sempre extremamente importante, até porque o público comparece em número significativo e é extremamente aguerrido, extremamente motivante, não se cansa de aplaudir e de incitar a sua formação. E conhecedor de handball, ou seja, esta tradição handebolística na cidade de Sabina tem também como consequência que, evidentemente, em conjunto com alguns jogadores, alguns espectadores por vezes mais exaltados, é justo dizer que a grande maioria do público é conhecedor da modalidade, sabe as regras e apoia naturalmente a sua equipa, mas também reconhece os atos de valor das equipas adversárias. Começo do encontro, Vitória de Setúbal com a posse da bola. Com a posse da bola e com a sua formação habitual, uma formação mais forte, podemos dizer, Paulo Alberto, Hélder Valente, Sérgio Santos, Tiumchik, Fernando Nunes da direita e Luís Monteiro na posição de pivô. Tiumchik, que na primeira parte frente ao Futebol Clube do Porto foi um jogador em evidência na finalização de primeira linha. Belenenses que parte agora para o ataque e que apresenta também na sua constituição inicial os jogadores que têm começado a jogar, evidentemente com a exceção do Eduardo Medvedev. Ou seja, Alberto Oliveira na ponta esquerda, Leitão Gomes na ponta direita, como pivô Afonso Cabo e na primeira linha Akichin, Paulo Bunze e Filipe Cruz. Filipe Cruz, naturalmente, usando a posição de Medvedev. Primeiro golo para este homem que vem em grande plano, Afonso Cabo, jogador pivô que se transferiu a esta época do Sporting para o Belenenses. E é Afonso Cabo que é precisamente o defesa avançado, pelo menos mais notório nesta fase inicial do encontro, com preocupação em relação precisamente a Tiumchik, talvez impressionado pelo rendimento de Tiumchik no outro jogo. E um grande golo deste homem, Hélder Valente, de seu nome, que suspendeu e foi rematar para o lado esquerdo, isto é, para o lado que seria da responsabilidade do bloco defensivo, enganando João Santa Bárbara. João Santa Bárbara tem um deslocamento precisamente para o lado contrário, para o seu lado esquerdo, e Hélder Valente seleciona o lado direito de João Santa Bárbara. Mudança de direção de Paulo Bunze, com passagem deste atleta a segundo pivô, na altura em que o árbitro de baliza assinala contacto com o jogador do Belenenses, com Afonso Cabo, mandando marcar um livre de 9 metros. Assinala e faz a primeira advertência oral do ponto de vista disciplinar em relação aos dois jogadores, a Afonso Cabo e a Eduardo Barros, em relação à forma como o Setubalense o defendia e Afonso Cabo se procurava movimentar. Vitória de Setúbal que está organizado numa defesa 5-1, com Rosado um pouco mais adiantado, a defender sobre os 8-9 metros. Boa rotação de Filipe Cruz e agora um mau passe a garantir sua situação de superioridade numérica, transformada neste contra-ataque através de Hélder Valente. Segundo gol para Hélder Valente. Exato. Segundo gol do Vitória e segundo gol também para Hélder Valente. Aí está a ação final, uma boa impulsão, segurando até ao máximo o seu remate de forma a que João Santa Bárbara definisse a sua posição. Foi o primeiro gol de contra-ataque, um meio tático muito usado por qualquer das duas equipas, do Belenenses e do Vitória de Setúbal, apostam bastante
no contra-ataque. Uma boa impulsão, segurando até ao máximo o seu remate, de forma a que João Santa Bárbara definisse a sua posição. Foi o primeiro gol de contra-ataque, um meio tático muito usado por qualquer das duas equipas, do Belenenses e o Vitória de Setúbal, apostam bastante no contra-ataque. O Belenenses a atacar relativamente bem, circulando a bola em ação coletiva, com um ataque em penetrações sucessivas, em que cada jogador tenta atacar o espaço entre dois atletas, por forma a hipotecá-los e a partir daí ter uma situação de vantagem numérica. Boa combinação entre a primeira linha e o jogador pivô. Liberta o Afonso Cabo, é travado depois em falta, ganha um livre de 7 metros e há ainda uma sanção disciplinar, uma advertência com a exibição de um cartão amarelo ao jogador José Rosado. Aí está, José Rosado, o jogador número 7, primeiro livre de 7 metros do encontro, é Filipe Cruz que vai tentar converter, Escardino, uma simulação prolongada e depois o remate bem colocado para o chão da baliza de João Meira. Paulo Alberto, fase de organização ofensiva do Vitória de Setúbal, tentativa de combinação com o jogador pivô, que tem como tarefa o tentar bloquear o Afonso Cabo, e agora um contacto com a face de Hélder Valente, que está no solo, magoado. Em nosso entender... Está a repetição, repare-se evidentemente que esta ação é provocada por um mau deslocamento do Filipe Cruz, não nos pareceu que tenha havido intenção do jogador belenenses de magoar o adversário, isso acontece devido ao seu mau movimento técnico, ou seja, em salto, é uma coisa que não se deve fazer nas trajetórias defensivas, nem nos deslocamentos frontais, nem laterais, como era o caso, e depois o braço que depois bateu efetivamente no Hélder Valente, que parece ter já recuperado. Aquilo que não entendemos é que se justificava claramente, não está recuperado, não, o Hélder Valente sai mesmo do campo, está a sair do campo até, portanto ele abandonou o terreno de jogo e não saiu pela zona normal. De qualquer forma, aquilo que não compreendemos é que, embora seja involuntária a ação, perfeitamente involuntária, não compreendemos é que não tenha havido qualquer sanção disciplinar. Exato, justificava-se claramente pelo menos a exibição de cartão amarelo. E de resto, em coerência com a situação anterior em que houve um cartão amarelo naquele desarme de livre de 7 metros e, portanto, esta ação é claramente merecedora, pelo menos, de tal cartão amarelo. Bem, não é grave, o jogo a prosseguir, poderá ser grave para o Hélder Valente, isso infelizmente ainda não sabemos. Boa recuperação agora por parte do Belenenses, tem grande vantagem, 3 contra 1. É Alberto Oliveira a falhar face a esta intervenção de João Meira. Alberto Oliveira não subiu, em nosso entender, o suficiente, tentou surpreender João Meira com o remate ainda praticamente em apoio e João Meira fez então uma excelente exibição. E desde logo o público de Setúbal a motivar-se para apoiar a sua equipa. São intervenções como esta que motivam e galvanizam o público para o apoio às suas equipas e que de resto são bem bonitas. Entrada para o lugar do Hélder Valente, do jogador número 11, o jogador Francisco Bacalhau. E agora um golo de Sérgio Santos, que aqui vemos em grande plano, remate em apoio cruzado, já temos evidenciado sobretudo na transmissão de sábado passado, a grande facilidade com que este jogador remata. Ele aproveita precisamente o facto de ter um jogador alto pela frente, o Akichin, para rematar, tendo desta forma encoberto a bola da visão de João Santa Bárbara. Maior pressão agora do Vitória de Setúbal, com José Rosado a subir no terreno de jogo. Aí está a marcar Paulo Bunz. Alberto Oliveira, trajetória difícil, mas bem a assinalar agora a dupla de arbitragem, a falta sobre o jogador azul. Hélder Valente passou agora aqui à nossa frente e está perfeitamente recuperado, vimos que tem uma contusão no lábio, mas que lhe permite continuar o encontro.
Fernando Nunes a ser advertido, a ser exibido o cartão amarelo por empurrão a Alberto Oliveira, que inteligentemente explorou esta situação, não rematou e conquistou desta forma um livre de 7 metros para a formação orientada por Leonid Brazinski. Segundo livre de 7 metros para o Belenenses, segundo livre de Filipe Cruz e segundo golo, dessa forma, segundo golo também para Filipe Cruz. Portanto, o Belenenses a empatar a partida com este livre de 7 metros, agora com um remate por cima da cabeça de João Almeida, portanto, variar o local de finalização, o escardinho do Belenenses. E o Vitória de Setúbal, agora, como referimos, a ter Francisco Bacalhau, Sérgio Santos e Tiumchico na primeira linha. Aí está Francisco Bacalhau a fazer uma mudança de direção. Ele tem claramente menos experiência do que Hélder Valente, é um jovem e provavelmente irá ser substituído dentro de algum tempo. Paragem imediatamente do jogo. Exatamente. Bola a bater na face de João Santa Bárbara. Há que parar imediatamente a partida para assistir o guarda-redes do Belenenses. Bem a dupla de arbitragem na defesa da integridade física do guarda-redes. Muito bem, embora os espectadores menos conhecedores das regras pudessem dizer que neste caso o Belenenses seria prejudicado porque iria partir para o contra-ataque, o que diz a regra é que bola com violência na face do guarda-redes, o cronómetro é parado imediatamente, ou seja, nem que a bola ressalte para um jogador que esteja isolado na zona central dos 6 metros, há que parar imediatamente o cronómetro. É aquilo que diz o comentário à regra e é uma interpretação, em nossa opinião, perfeitamente correta da Federação Internacional de Handball. Foi isso que aconteceu agora e, portanto, dando ao Belenenses a possibilidade de assistir João Santa Bárbara, que está recuperado. E pronto, agora haverá bola da equipa do Belenenses e o árbitro dará reinício à partida com um apito. Aí está, cronómetro de novo acionado. Manuel Manita a ter aqui à nossa frente um gesto bonito, ele que é treinador da outra equipa, pergunta a João Santa Bárbara se já está recuperado e depois bate-lhe palmas. São evidentemente gestos que por vezes passam despercebidos, mas que não nos cansamos de enaltecer numa situação ou numa altura em que nem sempre o desporto e o handball naturalmente por consequência nem sempre nos traz bons exemplos. Gostamos de enaltecer ações como esta. Paulo Bunz, remate por cima da barra, portanto o árbitro a executar o gesto de lançamento de baliza, bola a pertencer ao guarda-redes João Meira. Hélder Valente de novo no recinto de jogo, saudado entusiasticamente pelo público aqui do pavilhão Antoine Alves. Equipa do Belenenses que tem também Akichin relativamente adiantado, embora a sua defesa inicial seja 1-5-1. Akichin sobe por vezes no terreno, causando dificuldades de organização à primeira linha, sobretudo ao lado esquerdo do ataque Sadino. É uma defesa muito permeável a movimentações rápidas de ponta pivô. Não sabemos se o Vitória de Setúbal irá aproveitar, mas é esse realmente um dos grandes defeitos de um tipo de defesa como aquele. Filipe Cruz a tentar libertar Paulo Bunz. Boa movimentação por parte da equipa do Belenenses, contudo o Vitória de Setúbal conseguiu recuperar a tempo de fazer falta, mas garantiu que não houve remate à baliza. E Manuel Manita agora a trocar o defesa avançado. É Tiumchico que faz essas tarefas em vez de Zé Rosário, numa altura em que a Vitória parte para o contra-ataque. E é Tiumchico que, tirando partido desse adiantamento defensivo, é o primeiro a chegar à fase ofensiva, portanto à fase terminal do contra-ataque apoiado, e é ele que finaliza precisamente esta ação agora do Vitória de Setúbal, colocando a equipa Sadina Akichin vem tirar a aliança aqui junto ao banco. O que refira-se é atuar de acordo com as regras, ou seja, não é permitido jogar com anéis, brincos, etc. Passos assinalados a Jorge Menezes, que transitoriamente, pensamos, substituiu Akichin quando ele veio ao banco desempenhar aquela ação que vimos.
E aí está o Vitória a fazer as suas substituições de defesa-ataque, sobretudo a saída de José Rosado para a entrada de Tiumchik. Jogador que, exemplo do que aconteceu no jogo de sábado passado, executa preferencialmente ações ofensivas. Grande vigilância de Afonso Cabo. E aí está Sérgio Santos. Muito bem, segundo gol de primeira linha deste jovem central do Vitória de Setúbal. Tirando partido da tal ação que referias, de maior atenção em relação ao Tiumchik, vamos ver, ninguém está a ir lá e quando foram é tarde, a bola bateu nos dois postos, alguma infelicidade para João Santa Bárbara, mas um excelente gol de Sérgio Santos, 2 dos 5 golos da equipa do Vitória de Setúbal. Vitória que tem agora 2 golos de vantagem, está a vencer esta partida por 5-3. Atenção agora de Filipe Cruz ao ganhar este ressalto ofensivo. Paulo Bunz, trajetória agressiva. Akichin a fazer prevalecer o fator altura, o fator físico, a conseguir armar o seu braço e a rematar cruzado. É o primeiro golo da Akichin nesta partida, o quarto para a formação do Bolonenses. E o Vitória a manter o seu sistema defensivo, eu direi que não vem no catálogo, ou seja, é difícil identificar este sistema defensivo do Bolonenses. Mas é do Vitória. Do Belenenses, ou seja, o Afonso Cabo mais adiantado em relação ao Tiumchik e depois os outros 5 jogadores aparentemente numa linha, mas depois com o Akichin ligeiramente mais adiantado, e o que é um facto é que ele não tem sido até agora suficiente para travar o ataque do Vitória, que de resto apenas teve problemas durante aquele período em que o Hélder Valente não esteve em campo. Foi o único momento em que vimos os jogadores chadinos com dificuldades em termos de ataque organizado, e aprová-lo este 6º golo do Belenenses. Que é um do Vitória, estamos aqui um pouco trocados. É um golo que resulta basicamente de uma penetração aos 6 metros. Isto é, o jogador desloca-se muito bem numa trajetória frontal sem bola, recebe muito próximo da baliza e tem trajetória imediatamente para remate. Contra-ataque novamente Vitória de Setúbal. Fernando Nunes, livre de 7 metros, não há qualquer dúvida. Cartão amarelo a Leitão Gomes, perfeitamente, correta a decisão da dupla de arbitragem. De resto, seguindo o critério que tem seguido até agora, 3 livres de 7 metros para qualquer dos lados, todos sancionados disciplinarmente com um cartão amarelo. Como é habitual nestas situações, Tiumchik é o jogador que se encarrega de tentar transformar os livros de 7 metros do Vitória de Setúbal. Remate direto, não houve qualquer simulação, bola colocada para o ângulo superior esquerdo da baliza de João Santa Bárbara. E o Vitória a conseguir 3 golos de vantagem, no momento em que vimos a repetição de Tiumchik, 3 golos de vantagem, a primeira vez que qualquer equipa consegue essa vantagem neste encontro, agora que já entramos na segunda metade desta primeira parte. Passagem do Belenenses para um ataque 2-4 que motiva a imediata pressão de José Rosado, marcando individualmente Filipe Cruz. Sempre que o Belenenses tenta alterar o número de jogadores de primeira linha, diminuindo, passando para um ataque 2-4, o Vitória reage com uma marcação mista. Paulo Bunz agora na posição de central, mais recuado. O Belenenses tem estado francamente mal na finalização. Paulo Alberto a entrar com o ângulo reduzido, tenta ao chapéu. E agora falta, considera que o árbitro baliza que o jogador do Belenenses estaria em contacto com o interior da área restritiva e por isso a bola pertencerá à equipa do Vitória de Setúbal. Nós não nos apercebemos dessa situação. E é praticamente impossível vermos se o árbitro tem razão ou não, mas eu gostaria de aproveitar esta situação para salientar um facto que é este, é que normalmente em situações desta natureza a dupla de arbitragem normalmente marca falta ao atacante. Exatamente. E isso nem sempre se segue. Bom, e o Vitória de Setúbal está a conseguir variar os pontos de finalização, agora com uma trajetória larga de Paulo Alberto, a vir rematar praticamente a um lugar, uma zona do lateral esquerdo, Paulo Alberto a conseguir finalizar em suspensão. Portanto, Tiumchik, Paulo Alberto, Hélder Valente, Sérgio Santos, jogadores em particular evidência na formação sadina, todos eles conseguiram até ao presente momento golos. E o que é um facto é que, calmamente, o Vitória já amealhou 4 pontos de vantagem. 4 golos,
que agora são reduzidos para 3 com este excelente golo de Alberto Oliveira na ponta esquerda, tirando partido de uma combinação entre os dois extremos, ou seja, um passe de Leitão Gomes para a ponta esquerda e que Leitão Gomes não, penso que foi o Filipe Cruz que fez o passe para a ponta esquerda e Alberto Oliveira a finalizar com um remate de ângulo aberto, de resto muito bem executado. Tiumchik. Portanto, basicamente o que temos aqui é um sistema defensivo do Belenenses, 4 jogadores sobre uma primeira linha, 2 jogadores sobre uma segunda linha, Afonso Cabo sobre o lado esquerdo e Akichin na zona central. Portanto, 4-2, mas que muitas vezes parte mais, é mais uma defesa 5-1. Exatamente, é isso mesmo. Uma defesa que fica ali adaptada à movimentação do Sérgio Santos. Agora um mau passe e aí está Paulo Bunz a aproveitar obviamente a vantagem e justifica-se sanção disciplinar, pelo menos cartão amarelo era justificado a Tiumchik na medida em que Paulo Bunz está isolado, sofre um empurrão pelas costas, é óbvio que foi aplicada a lei da vantagem, mas em handball aquilo que as regras dizem é que independentemente da finalização deste ato de remate, há que exercer uma sanção disciplinar sobre o jogador faltoso. Sem dúvida nenhuma, justificava-se perfeitamente ali, pelo menos nem que quanto mais não fosse para marcar a diferença, um cartão amarelo a Tiumchik. Mais um cartão amarelo a ser exibido nesta partida por contacto com Tiumchik. Agora foi o Paulo Bunz que agarrou pelas costas o Tiumchik e, portanto, naturalmente que merece o cartão amarelo. Simplesmente ele terá pensado que na jogada anterior haveria necessidade também de ter a mesma atuação. É um grande golo do Hélder Valente, com um remate em apoio. O fator surpresa foi fundamental. Este jogador tem 2 golos marcados em 3 tentativas e, portanto, como pôde ver, uma percentagem de eficácia de remate de 67%. E Leonid Brazinski, provavelmente a pensar que João Santa Bárbara tem alguma culpa nestes golos feridos e a modificar, portanto, o jogador, a alterar o jogador que defende a baliza do Belenenses. Entrou para o lugar de João Santa Bárbara, precisamente João Marques. Este é João Meira, é o outro João, que fez mais uma boa defesa e este destaque que estamos a ver é perfeitamente merecido. Ele está a ser um dos responsáveis por esta vantagem que o Vitória de Setúbal neste momento tem. Ora bem, estamos a cerca de 11 minutos e 45 segundos do final desta primeira parte e o Vitória de Setúbal comanda até agora este jogo, tem-se afirmado como a equipa mais capaz, sobretudo do ponto de vista ofensivo, tem explorado alguns pontos fracos, mas de grande vigilância Sérgio Santos, e o que é verdade é que a substituição operada por Leonid Brazinski rendeu excelente efeito. A substituição de João Santa Bárbara por João Marques, não quer dizer que o João Santa Bárbara seja um mau guarda-redes, é óbvio, o que quer dizer é que o João Marques está francamente afinado em termos de defesa e ele foi um jogador fundamental para a recuperação da equipa azul da desvantagem de 4 golos que já referimos, para agora se encontrar na posição de vantagem. Leitão Gomes ver o seu remate parado muito bem também por João Meira, que do outro lado está a fazer também bastante exibição, e Paulo Alberto a conduzir o contra-ataque e depois mal Francisco Bacalhau perante mais uma boa intervenção do João Marques. Paulo Bunz a acalmar e a dizer vamos acalmar isto um pouco. O Belenenses já conseguiu aquilo que queria, que era voltar a ganhar ascendência sobre o seu adversário e, portanto, a partir de agora procurar outra vez situações em ataque organizado. Filipe Cruz a tentar agora um remate ao nível da anca. E contrariando aquilo que o Paulo Bunz estava a dizer e, portanto, a não haver uma coerência tática em relação à estratégia que claramente e publicamente o Paulo Bunz estava a definir para a equipa. Vitória que continua a fazer a sua substituição de defesa-ataque, agora é só o Eduardo Barros que está a sair, mas quem entra é sempre Tiumchik. Eficácia dos remates de primeira linha, muito bem o Vitória de Setúbal, sobretudo através de Sérgio Santos e Tiumchik e Hélder Valente, 50% de eficácia, o Belenenses pior em termos de primeira linha, apenas com 13%. Que eu me lembro foi um gol do Akichin numa situação até bastante forçada, ou seja, claramente o Belenenses a não optar por finalizações de meia distância. Francisco Bacalhau.
Belenenses parece claramente, no momento em que estamos a ver a repetição da falta sobre o jogador Sadino, mas dizíamos, o Belenenses parece muito melhor adaptado ao tipo de ataque do Vitória de Setúbal e, portanto, o seu rendimento está claramente em fase de subida. Luís Monteiro na ponta esquerda. Não foi feliz no remate, evidentemente que João Marques está muito bem, entrou muito bem, já o dissemos. Por outro lado, isso coincidiu, a sua entrada coincidiu com um período também de algum atabalhoamento no ataque Sadino, a contrariar aqueles primeiros 15 minutos onde a equipa do Vitória de Setúbal esteve muito bem. Aliás, o Vitória já não marca há vários minutos. Exato. Está a entrar na crise que se verificou também no jogo aqui com o Porto. E que normalmente só lhe tem acontecido na segunda parte. Foi exatamente o mesmo que aconteceu no jogo com o Sporting, onde esteve a vencer por 6 golos durante a primeira parte. E apenas no segundo tempo, este período de quebra do Vitória, que agora aconteceu nestes 10 minutos finais. Luís Monteiro na posição de defesa avançado, a tentativa de bloqueio de Afonso Cabo. Muito bem, o cruzamento, a entrega de Akishino ao jogador pivô, mas depois a violação da área de baliza. E agora Paulo Bunz e João Meira ali a travarem-se esclarecimentos, não propriamente é porque o árbitro já tinha apitado. Exatamente. E o Paulo Bunz remata, mas o Paulo Bunz não tem tempo já para parar o seu remate à baliza. A situação é perfeitamente simultânea e daí a troca de impressões entre os dois jogadores. Muito bem, grande trabalho e grande defesa do João Marques. João Marques entrou claramente como elemento modificador de tudo isto. Há uma falta favorável ao Belenenses, há o primeiro pedido de desconto de tempo, ou seja, pelo Belenenses, 1 minuto de interrupção, e que é pedido pelo Belenenses, a equipa que está a vencer neste momento por 10-9 perante um Vitória de Setúbal que teve 15 minutos de grande acerto inicial para depois ter estes últimos minutos de grande... Aqui temos estatística relativa à finalização. Cá temos 66% de finalização em termos de contra-ataque para o Belenenses, que está na base da sua recuperação. 4 golos conseguidos em 6 tentativas. Ao nível da primeira linha, superioridade nítida do Vitória, 50% contra 12, apenas um golo para o Belenenses, precisamente aquilo que tu, Fernando, referiste, do Akishino. E na segunda linha a situação inverte-se completamente, ou seja, o Vitória de Setúbal tem um golo apenas em 4 tentativas, 25%, enquanto que o Belenenses é muito mais produtivo, tem muito melhor eficácia na finalização, marcou 3 golos em 4 tentativas. Em livres de 7 metros, qualquer das equipas aproveitou as oportunidades que teve, portanto, nada a dizer nesse capítulo. Portanto, um Vitória de Setúbal que permanece, quase que poderíamos dizê-lo, numa crise de confiança, um trabalho cada vez mais difícil para Manuel Manita, sobretudo o de integrar jovens esperanças numa equipa com jogadores mais maduros, e esta simbiose é que torna particularmente aliciante e difícil ao mesmo tempo o trabalho do técnico do Vitória de Setúbal. Uma equipa que, de facto, durante os primeiros minutos, durante, digamos que 15 minutos da primeira parte, e precisamente numa cópia daquilo que aconteceu noutras partidas, é superior, ganha vantagem, mas depois não é capaz de conservar essa vantagem e entra em período de declínio, sendo francamente má em termos de organização ofensiva. Agora há alguma confusão ali naquele passe, a bola a bater em diversos jogadores. Pareceu-nos daqui que a bola terá batido no pé de Afonso Cabo e de qualquer forma a dupla de arbitragem a validar o golo que dá ao Belenenses a vantagem, a primeira vantagem por 2 golos nesta partida, 11-9. Afonso Cabo não está mais preocupado com Tiumchique, tem a posição de defesa avançado clássica na zona central, e é Paulo Bunz que, defendendo o lateral esquerdo, se ocupa da vigilância ao jogador bielorrusso. Sérgio Santos a não conseguir finalizar, o Vitória de Setúbal em crise de golos, tentativa de contra-ataque.
E a paragem do contra-ataque por Filipe Cruz. Efetivamente o Vitória de Setúbal continua a arriscar bastante de primeira linha, talvez demasiado em relação ao jogo que tem vindo a seguir, e o reflexo é esse. Estamos agora ainda com mais minutos desde a nossa última referência a esse facto, e o Vitória de Setúbal continua com 9 golos, não marca há vários minutos. Vitória que parece ter alterado o seu sistema defensivo com uma marcação individual movida a Paulo Bundes, mas não consegue desenvolver o seu contra-ataque, passa imediatamente de uma situação de vantagem para uma situação de desvantagem, quando Paulo Bundes, exagerando o individualismo, tenta executar mais um bonito perante o desespero de Leonid Brazinski e, portanto, faz mais uma falha técnica. 2 no total nesta partida. Vamos ver, 2 passos feitos, terceiro, bom, teríamos que rever esta situação para saber se houve ou não infração à regra dos apoios. Não vimos a recepção da bola e esse é o momento a partir do qual se começam a contar. Setúbal a recuperar o remate e a recuperar o ressalto e a fazer um remate de ângulo aberto, ele que é esquerdino, marcando o primeiro golo a João Marques, que já entrou há vários minutos na partida. Exato, e importante ainda porque neste momento só faltam 38 segundos para finalizar esta primeira parte. Bastante tempo ainda para jogar, 19 segundos, muita coisa pode acontecer neste espaço de tempo. O Belenenses vence por 11-10. Filipe Cruz, mudança de direção, imediatamente ganhou vantagem numérica, a pressa de Afonso Cabo em executar a marcação. E final da primeira parte, mas há que marcar o lançamento livre. Exatamente, embora dali daquele ângulo é extremamente difícil obter um golo com remate direto, no entanto, provavelmente o Belenenses vai tentar fazê-lo, será Akichine, que é um jogador bastante alto. Exatamente, e só haveria dali 2 possibilidades, ou rematar por cima ou com remate em basculação. O Akichine andava à procura da bola. É bastante difícil. Os jogadores mais altos no centro daquela barreira, Tiumchik, Hélder Valente, falta, tem que repetir. Não, teria que repetir a falta porque os jogadores não podem subir no terreno para vir agarrar o braço de Akichine. Tanto quanto vimos, a bola não chegou a sair da mão do Akichine, portanto há que repetir